conta na sua ação profissional. O que o professor pode ou deve fazer quando tem um tempo livre? Então, a situação problema da nossa sessão número 1, que é a aula de hoje, é o que o professor deve fazer ou o que o professor pode fazer quando tem um tempo livre. Gente, será que existe isso, tempo livre, professor? Tem que existir, né? E a partir disso, lógico, sempre com referências teóricas, tá, gente? Não só com o achismo, sempre com a contribuição de professores já formados e a gente com, né, a formação que a gente já teve na unidade 1, na unidade 2, em outras disciplinas, referentes a esses saberes necessários à profissão docente, que a gente viu com o Clermont Gautier, com o Maurício Tardif, com o Felipe Perrenot. Então, a agenda do professor, como a gente viu, já falou hoje, né, que é muito comprometida, a semana mal começa e a gente já tá assim, né, se descabelando. Hoje, gente, eu vi uma... Hoje, olha, esse cachorro virou o interfone e tô ficando louco. Hoje, eu vi uma... Gente, posso? Não vou. Tá tocando o interfone, deixa eu tocar. Vamos lá. Até me desconcentrei aqui. Hoje eu vi um videozinho na internet, um pouco antes de eu entrar na reunião de coordenadores, que é uma pessoa que estava falando assim, gente, presta atenção, acho que muita gente passa por isso, até eu me identifiquei. A pessoa falou assim, que é uma dona de uma marca de roupa que eu gosto bastante, estava acompanhando ela no Instagram, ela falou assim, olha, durante a semana, o final de semana passado, o final de semana retrasado, eu fui viajar no final de semana, foi para casa de praia, né, que chique, foi para casa de praia, e eu tava voltando muito cansada, então eu chegava na segunda-feira e eu tava assim, exausta, porque meu final de semana tava muito tomado de coisas que dispendiam mais energia. Aí ela falou assim no vídeo, gente, olha que absurdo. Essa semana, esse final de semana, sábado e domingo, ela falou assim, eu tirei para ficar com meu esposo e com meus filhos em casa, a gente não foi viajar, então eu achei que ia chegar na segunda e ia estar mais descansada. E ela hoje fez um vídeo falando que estava exausta e que ela preferia muito mais chegar na segunda-feira exausta, mas ter viajado do que ter ficado em casa, né? Só sem fazer nada. Então, assim, a vida moderna, né, gente, não só para o professor, mas para muitas pessoas, é aquele caso da gente chegar segunda-feira e já tá cansado. Aí você fala, como é que pode, gente? Na sexta-feira a gente devia estar cansado, e não na segunda, né? E aí, final de semana seria para descansar. Gente, eu vou atender o interfone lá, porque pode ser que seja uma emergência, tá? Eu já volto 2 minutinhos. Tudo bem aí, gente? Grace, Janiele, Luiz e Sheila. Ixi, o povo que tinha mais 2 foram embora. A Larissa, já falei com ela lá no WhatsApp e ela não conseguiu entrar mesmo, tá? Então ela vai, não sei se tá com algum problema no dispositivo dela, mas ela vai assistir depois. Mas vocês aí ficam firmes, hein? Pelo amor de Deus. Na parte do conteúdo, depois vai ter discussão, tá bom? Vocês fiquem preparados para participar aí. Vai ter um videozinho super legal também. Força na peruca. Gente, 4 alunas, que absurdo. Vocês sabem, né? Vocês vão ganhar 1000 pontos hoje cada uma, porque vocês estão assistindo a aula. Pode ficar feliz. Ai, gente. É sério? Não acredito. Ai, vida de professor, né? Caiu o computador aqui, a hora que eu levantei, viu? Você viu essa bombada nas minhas costas. Gente, tudo bem aí? Depois desse bafão aqui, Sim. Bafão holístico, sem nunca, né, gente? Eu falo, ó lá, já tá? Só porque o interfone já tá fazendo graça, né, Panqueca? 5 cachorros aqui, gente. Mas desculpa, gente, esse caso da gente não estar presencialmente, da gente estar em casa, né? Acontece esses imprevistos. Mas não era nada grave, era uma encomenda que chegou, daí o porteiro falou que vai deixar aqui embaixo. Aí eles acham que vai vir alguém me matar agora, sabe? Porque tocou o interfone. Mas vamos lá continuar, pessoal. Nem sei mais onde que eu tava. Deixa eu lembrar aqui na minha cabeça aonde que eu tava. Falando da pessoa que eu vi na internet dizendo que segunda-feira estava exausta. Gente, eu passo por isso também. Eu sempre acho que segunda eu vou estar bem, teve final de semana, a gente descansou. Panqueca! A gente descansou e a gente chega segunda, tá cansado, tá? Então, na situação problema de hoje, a gente vai ver um vídeo, né? Que a gente vai compartilhar aí a visão.
de alguns professores já Gente, só pra mim caiu sobre ou essa caiu pra questão todo de mundo? o que eu devo fazer, o que eu posso fazer, o que eu Oi? deveria fazer quando eu tenho um tempo livre. Tudo bem, gente? Lembre-se quando a gente assistiu o vídeo, para a gente pensar no que a gente estudou na unidade de estudos 1, na unidade de estudos 2, tá? Para não fazer relações, como que fala? Só do que eu acho, da minha experiência, tá? Sempre tentar voltar para as questões dos teóricos que a gente está estudando. Vamos lá? Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vou também compartilhar o som com vocês, só um minutinho. Tudo bem por enquanto, gente? Sim. Tudo. Uhul. Então, vamos Sim. lá, gente. Deixa eu compartilhar o som e deixa eu compartilhar a tela. O som do Panqueca também, né? Ninguém merece. Então, vamos lá. Panqueca, não pode. Mamãe tá dando aula. Aí vocês me avisem aí se estiver tudo ok, tá, pessoal? Olá! Hoje vamos tratar de um tema que marca profundamente a construção da identidade do professor, a sua relação com o tempo. Todas as profissões têm seus próprios fluxos e diferentes tempos de planejar, de desenvolver, de acompanhar e de avaliar. Ou seja, o tempo para começar e para acabar. Com o professor não é diferente. A agenda dele é organizada em função dos tempos da escola. Cada época do ano impõe um ritmo, uma prioridade, uma demanda por tarefas específicas. Por isso, vamos conhecer a rotina de trabalho e os desafios de se ter uma agenda tão complexa. Nossos professores convidados vão nos contar como é que eles vivem o ano em seus diferentes tempos e tarefas. Enquanto você assiste, aproveite para tomar nota. Faça uma lista de todas as tarefas que compõem a rotina do professor. Você pode utilizar um quadro assim. Desenhe uma tabela com 3 colunas para as atividades do ano, do mês e da semana. E agora, preencha conforme forem falando. No primeiro momento, a volta, aquele cheirinho de escola limpa, de escola organizada no começo do ano, o reencontro com os colegas é uma delícia, é um momento muito gostoso depois das férias. As aulas, elas começam depois do planejamento. Então, antes de recebermos os alunos, nós nos encontramos, discutimos o calendário de maneira coletiva e nós fazemos o planejamento de maneira conjunta com os professores das áreas. Então, os professores de geografia sentam juntos, os de história sentam juntos e aí discutem o conteúdo programático e o planejamento das atividades. Nós temos várias paradas no decorrer do ano para poder avaliar aquilo que está dando certo e o que não está, né? Portanto, o nosso planejamento ele não é engessado, ele é um planejamento flexível para poder se adaptar às mudanças que vão acontecendo mesmo no decorrer do ano. Também no início do ano sempre tem um período de diagnóstico e a partir desse diagnóstico que você vai ver se você vai acelerar um pouco mais aquele planejamento inicial ou vai mais devagar naquele planejamento inicial de acordo com como vem o seu aluno do ano anterior, né? Como que ele conseguiu chegar. E tem a rotina também de provas, né? Toda a escola já tem um calendário de provas, que também já é feito no início do ano. E tem essa rotina de preparar a prova, corrigir prova, devolutiva para o aluno, um replanejamento, porque a prova não é feita só para avaliar o aluno. Ela é feita para avaliar o seu planejamento também e o que você precisa rever. Porque se grande parte dos alunos não conseguiram aprender, você tem que então retomar aquele conteúdo. Ao final dos bimestres, os professores precisam então fechar as suas notas, né? Por mais que se discuta aí o sistema de avaliação por notas, ainda é assim que trabalhamos aqui. E nós temos que fechar, então, as notas. Normalmente, nós fazemos isso também de maneira compartilhada, porque tem um conselho antes da definição final das notas. Por quê? Porque nós temos que verificar outros aspectos do aluno que vá além do instrumento de avaliação papel. Existem os aspectos não só conceituais, mas também atitudinais que são levados em conta. Então, ao final de cada bimestre, fazemos isso, essa reunião de conselho. Finalmente, temos a reunião de pais, onde nós
compartilhamos com os pais aquilo que o filho dele conseguiu acompanhar, aprender ou não, né, para poder ir corrigindo os caminhos. Na medida que o semestre ele vai transcorrendo, o final do semestre ele normalmente é um momento de cansaço e de desgaste do trabalho, que aí nesse momento você precisa novamente pensar em estratégias que vençam esse cansaço e vençam esse desgaste. É muito comum pensar nos finais de semestre com atividades de saídas de estudo e de estudos do meio, exatamente para sair um pouco do ambiente da sala de aula que já cansou. Então, você aproveitar o ambiente de sala de aula de forma que no começo do ano você use mais esse espaço, né, no começo do semestre, e no fim do semestre você saia mais da sala de aula. Normalmente eu tenho 2 aulas em cada turma. E essas 2 aulas, uma é antes do intervalo e outra é depois do intervalo. E eu tenho que pensar na organização das aulas dessa forma, porque as aulas após o intervalo normalmente são aulas que estão mais agitados. Então a capacidade de concentração para ouvir o professor, ela é menor. Então eu tento sempre me organizar que na quinta e na sexta eu faço atividades nas quais eles me ouvem menos, e nas primeiras aulas, né, que é aquelas aulas de segunda e terça, são aulas que eu tenho uma participação maior, onde a gente, se há necessidade de exposição do conteúdo, ela se dá no começo da semana, nas primeiras aulas da semana. 6 aulas é a quantidade de aulas que nós temos por dia. Porém, na rede municipal, todo professor tem 3 chamadas horas atividade, que é o momento em que nós temos para planejar as próprias aulas. É um momento livre, sem alunos, aqui dentro da escola mesmo. E também temos 2 horas livres. Então, na prática, nós damos 25 aulas por semana. Durante a semana, eu tenho algumas tardes, que são tardes de atendimento aos alunos, tanto em projetos específicos, por exemplo, projeto voltado para a mostra cultural, ou de atividades de recuperação. Esses dias são dias que eu tenho uma jornada de trabalho maior. E eu costumo fazer um planejamento semanal. E mesmo esse semanal, às vezes da terça para quarta ele muda. Porque eu planejei dar tantas atividades e não consegui. Algumas eu deixo para casa. Se não conseguir terminar tudo na sala, algumas eu consigo deixar para casa. Aumenta um pouquinho mais a tarefa de casa que eu já tinha planejado. Eu tenho a manhã livre, porque eu trabalho à tarde e à noite. Mas nessas manhãs eu procuro rever o que eu vou trabalhar naquele dia. E replanejar caso no dia anterior tenha acontecido algo que não deu para completar. Uma vez professora, a gente é professora a vida toda, inclusive nas férias. De repente você vai fazer uma viagem bacana, eu já fiz várias viagens muito interessantes que me deram ideias de projetos. Eu lembro de uma vez estar em Minas, visitando um lugar lá na Serra do Cipó, e aí ter uma ideia de um projeto que envolvia cultura afro, a partir de uma conversa com uma pessoa que trabalhava no hotel. Então, a gente tem essas ideias, eu acho que isso é permanente. Você tomou notas? Eu também fiz minhas anotações. Agora é hora de checar sua lista. Na coluna anual temos realizar a avaliação diagnóstica para conhecer todos os alunos, preparar a chegada e o acolhimento de todos, organizar o plano anual de ensino e realizar o conselho de final de ano. Já na parte mensal apareceu analisar as produções ou avaliações dos alunos e participar de reuniões com colegas para planejamento e formação profissional. Às vezes, isso ocorre semanalmente. Por fim, na última coluna, as atividades diárias e semanais são ajustar os planos de aula, acompanhar os alunos em seus processos de aprendizagem e manter os registros de trabalho atualizados. Mas, além de todas essas tarefas, o que chama a atenção é o modo como os professores vivem nos diferentes tempos. Eles não nos contam somente as tarefas que precisam dar conta, mas narram de maneira viva o tempo da experiência. Eles falam da leveza do retorno das férias, da alegria do reencontro, do entusiasmo com o novo plano de ensino, da concentração na época das provas e do conselho, da preocupação com o conselho de classe e do cansaço no final. Tudo isso sem perder aquele sentimento bom de autorrealização, de dever cumprido. A felicidade por mais uma jornada concluída. Percebemos que uma vida dedicada à docência não é uma vida qualquer. O tempo de educar pode e deve ser vivido com a emoção que cada tempo inspira.
Eu fico por aqui, mas não deixe de pensar sobre essa dedicação e as recompensas de ser professor. Até a próxima. Vamos lá, gente, bonitinho, né? Adoro esses vídeos com esses professores. Gente, queria chamar a atenção de vocês para duas coisas nesse momento, tá? Primeiro, tem coisas na profissão de professor que a gente só vai aprender dando aula. Você só vai aprender que, é perto das férias, eu tenho que fazer isso, é em tal momento que eu tenho que fazer aquilo, quando você tiver meses, anos de prática. Mas, vocês já perceberam que essa disciplina nossa de práticas pedagógicas, identidade docente, a gente está tendo situações em que a gente dá a impressão que a gente está se adiantando no tempo e a gente está vivenciando agora, sim, se eu já fosse professor, né, algumas práticas pedagógicas que nós estamos observando, né, alguns pensamentos que nós estamos observando de pessoas que já são professores. Então, acho que muitas vezes assistindo um vídeo desse, você poderia falar assim, nossa, nunca tinha pensado nisso. Teve um professor que falou ali, olha, segunda, quarta e sexta, eu faço essa estratégia. Terça e quinta, eu faço essa estratégia. Como que ele chegou nessa conclusão? Só, gente, dando aula. Então, tem professor que ele vai aprender muito, assim, pela dor, né? Pela batendo a cabeça, tendo que refletir muito sobre a sua prática, e tem a gente que pode, de alguma maneira, aprender com essa experiência de pessoas que já estão na profissão há muito tempo. Então, eu acho que esses vídeos com essas pessoas relatando, né, essas dificuldades, esses momentos do ano, esses momentos dos meses, na questão da organização do tempo docente, acho que é um privilégio para a gente estar na faculdade ainda, né, e estar podendo meio que prever e meio que olhar para o futuro. Podia ser a gente lá, né? Porque, aliás, eu já fiz isso, né? Mas poderia ser vocês lá no lugar desses professores. E quanto a prática pedagógica ensina a gente, mas desde que você tenha uma identidade docente já forte, né? E aí você vai fortalecendo ela cada vez mais. A gente sabe, né, que dentro da nossa profissão de professor, que a gente tem 3 grandes momentos, que é o primeiro é o momento de planejamento, o segundo é o momento de execução, que é o de dar a aula mesmo, e o terceiro momento é o da avaliação, onde você tem que fazer atividades, né, que você não está com a sala, ou atividades também que você está com a sala, mas sempre o antes, o durante e o depois. Gente, não existe na profissão de professor essa questão assim, eu saio de casa de manhã, eu vou lá, eu conserto o sapato o dia inteiro, eu volto para casa, acabou. Eu vou lá trabalhar no outro dia, eu faço o meu trabalho, eu chego em casa, acabou. A gente, como professor, a gente tem sempre o antes, o durante e o depois. Então, a gente tem, né, no nosso salário, nos nossos olerites aí, todos os professores, essa questão da hora atividade, que você é pago para planejar as aulas, você é pago para depois avaliar as aulas. Então, não é só o momento que você está dando aula da 1 às 5 da tarde que você está embutido ali a sua remuneração. Está embutido o antes, o durante e o depois. Inclusive, os professores todos têm como direito a receber um repouso semanal remunerado, que é o sábado. Então, eles pagam a gente para ter um repouso, né, semanal, e poder se aprimorar, por exemplo, em algumas questões da nossa profissão. Então, esses vídeos acho que tornam-se bastante interessantes aqui na nossa disciplina, porque eles, de alguma forma, preveem o que estava no futuro. Gente, o que eu vou pedir para vocês agora, tá? Eu falei para vocês hoje que quem estivesse na aula ao vivo não iria se arrepender, e eu pensei numa estratégia, gente, realmente de recompensar as pessoas que estão assistindo a aula ao vivo de uma certa maneira, tá? Então, nós vamos fazer a seguinte atividade, tá? É uma atividade avaliativa. Vai valer 1000 pontos. Quem tiver na aula vai ser avaliado. Quem não tiver na aula vai ter uma outra atividade que vai ser colocada no lugar para entregar no outro dia, tá? Então, quem não está participando da aula hoje, por qualquer motivo, não vai ficar sem essa nota.
mas quem está participando da aula vai ter a nota na aula. A gente não tem avaliação em sala de aula. Então, nessas três aulas dessa unidade de ensino, sessão 1, que é hoje, sessão 2, a semana que vem, sessão 3, vai ter atividade avaliativa em sala de aula, no momento da aula, tá? Então, qual que é a atividade avaliativa hoje, que vai valer 1.000 pontos? Vai ser uma atividade avaliativa no qual vocês vão ver de novo o vídeo, você vai falar, agora vou ser avaliada. Vão anotar, tá? Quais são, o que você faria com um tempo livre que você tivesse no seu tempo de escola, e você vai fazer considerações também, anotar como que você vê a importância de gerenciar seu tempo, ou analisar alguma coisa que eles falaram no vídeo. Quando vocês assistirem o vídeo da segunda vez, vocês vão fazer anotações. Aí vocês vão ter 20 minutos para escrever algumas reflexões, comentar algo que você viu no vídeo, julgar, né? Criticar ou enaltecer algo do vídeo, ou dizer o que você faria no futuro, né? Se você fosse dar aula para uma turma, se você fosse professor, com a sua rotina de tempo. E aí, cada um de vocês que está aqui vai falar o que refletiu. Ah, professora, mas você vai avaliar? Não, eu vou avaliar se você participou. Então, assim, se você participou, você viu o vídeo, você fez um comentário, você fez uma análise, por mais simples que seja, gente, vocês estão aqui na aula, então vocês vão participar da aula, e vocês vão participar da aula, dessa discussão, desse vídeo bem lindinho, e vocês vão ser recompensados com nota por isso, tá? Quem não estiver na aula hoje e for fazer, aí vai ter que assistir o vídeo em casa, fazer uma atividade em casa e entregar por e-mail. Vocês vão precisar fazer isso? Não, porque vocês vão falar aqui, tá? Pra gente. Combinado? Gente, Grace, Janiele, Luísa e Sheila, tudo bem aí? Tudo, Pro. Sim. Vocês entenderam Tudo. o que vai acontecer agora? Sim. Então é o seguinte, ó, eu vou passar de novo o vídeo para vocês, esse que acabou de ser. Inclusive, eu queria perguntar para vocês o que vocês acharam daquela professora que falou assim: ah, eu dou aula, eu planejo minha aula, e na hora que eu tô dando a aula, se eu vejo que não deu tempo de terminar, eu mando como tarefa. E aí? Péssimo. Então, professora, como é que ela manda como tarefa se ela não terminou de dar aula? Não, Como então, é que a criança entendeu? exatamente. Jogando a responsabilidade em cima dos alunos, né? Uma responsabilidade que era dela, ela acaba jogando em cima dos alunos. É verdade, é mesmo. Exatamente, gente. Eu queria ver com vocês, porque eu achei muito estranho ela falar assim, por exemplo, eu fui dar aula de História do Brasil, e quando foi falar das primeiras casas, não deu tempo, aí eu dei de tarefa para os alunos pesquisarem as primeiras casas. Eu falei, oi. Achei bem esquisito isso da professora no vídeo. Ainda mais porque ela falou assim, eu já tinha tarefa programada. Aí eu dei mais isso. Eu falei, gente, como assim? Lamentável, né? Mas beleza, então eu queria ver se vocês também estranharam ou se foi só eu que estranhei isso, tá? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês, gente, aí do vídeo, o que vocês acharam daquele professor que falou assim, quando eu tenho que dar na minha aula um jeito de dar aula, que eu preciso explicar algo que é mais assim pesado, que os alunos precisam prestar mais atenção, eu já faço antes do recreio, porque depois do recreio eles já voltam meio que virado no giraia, meio agitado, né? Então, até eles terem tempo de atenção, é complicado. E ele falou que, acho que terça e quinta, né, que ele fazia isso, não, no começo da semana, que ele dava os conteúdos mais pesados, que precisavam de mais atenção, né, e antes do intervalo, e deixava mais o final da semana as coisas que o aluno precisa fazer mesmo, né,
participar e que não precisa prestar tanta atenção numa explicação. O que vocês acharam? Eu acho que eles têm que, assim, o professor tem que conseguir, sim, um jeito da atenção das crianças, mas, de fato, porque o pouquinho que eu fiquei na sala de aula do estágio, de fato, é coerente o que ele fala, porque, realmente, quando as crianças voltam do intervalo, eles ainda estão naquele gás, naquele suados, meio esbaforidos, uns não terminou de comer, outros falavam para a professora que não deu tempo de comer e que ainda estava com fome, então eles ainda estão naquela, e realmente até eles pegarem no tranco de novo, isso demora, pelo menos do que eu observei, e olha que eram alunos de 4º ano, eles demoram tipo uns 20 minutos assim para se estabilizar, passar aquela sensação de êxtase e pensar, não, agora eu estou de volta dentro da sala de aula. Então é coerente sim o que ele falou e faz todo sentido. Alguém mais quer falar sobre essa situação, gente? Porque eu achei muito interessante, né? Que sacada do professor, mas só quem faz estágio, como a Sheila disse, ou quem está dando aula que começa a perceber essas coisas, né? Nenhum livro fala isso pra gente. Ainda bem que a gente está tendo uma disciplina, que a gente está tendo essa contribuição, né, de professores já formados, que aprenderam muito já dando aula, e que faz a prática deles ficar melhor, de coisas que eles vão aprendendo dando aula, né? Então, essa gestão do tempo, talvez se o professor desse essas explicações depois do intervalo ou no final da semana, que ele ia perder muito mais tempo do que dando no começo, né? Verdade, professora. Eu também, em sala de aula, eu reparei isso, que normalmente, antes do intervalo, eles já estão prestando mais atenção. Depois do intervalo, você só escuta a professora, fica quieto, fica em silêncio, senta na carteira. Não é assim, porque eles ficam muito agitados. Sim. Então, achei muito interessante essa fala desse professor aí. Dos outros também, né? Mas muito interessante. Gente, por que não tá... Vocês estão me vendo aí no vídeo? Sim. Sim. Por que eu não tô me vendo? Que horror! Porque eu tô transmitindo aqui também no celular, porque daí eu vejo como é que tá para vocês. E aqui no meu celular que eu tô me vendo, não tá me aparecendo. Nossa, lamentável. Vamos lá, mas vocês estão me vendo? Às vezes não aparece mesmo, Pro. Mas agora vocês estão me vendo? Sim. Viram que eu tirei aquela blusa que estava até aqui, que deu calor? Sim. Aqui, ó. Tô vendo. Mas vocês estão me vendo grande, gente? Sim. Enorme, ó, gigante. Já tá vendo tudo as rugas, né? Tudo sem maquiagem. Não. Mas tá bom. Ai, que exagero. Ai, gente, nem me pinto mais para dar aula. Olha que vergonha. Nem batom, nem um blush. Olha, eu devia ter passado um blush, porque quando você passa um blushzinho, ó, fica mais coradinho, né? Ó, dá dica para vocês, ó, quando for dar aula online. Ó, que bonitinho, ó. Ó. Gente, o pessoal que vai assistir a aula gravada vai falar que louca. Mas, ó, fica melhor, não fica, ó. Mas o cabelo tá bonito, professora. Obrigada, gente, a Mega Hair. Vamos lá. Não é que nem a Sheila, que é natural, aquele cabelão maravilhoso. Gente, vamos lá. Índia, nasci assim. O meu tive que comprar. Foi difícil. Gente, vamos lá. Vocês vão ver que vocês são novinhas. Quando vocês começarem a ficar velha, que nem eu, vocês vão ver. O cabelo não cresce mais, gente. Não fica mais, não tem jeito. Mas vamos lá. Gente, então nós vamos assistir de novo, tá? Esse videozinho. E vocês vão fazer anotações de coisas que vocês querem falar depois. Ah, eu achei legal isso daqui não achei legal. Essa participação, de vocês hoje, que vai valer 1000 pontos. Nem falam nada, nem gostaram. Vamos lá, gente. Então, eu vou compartilhar agora o vídeo de novo, tá? Aliás, nós vamos ver 2 vezes, porque acho que uma é muito pouco. E aí, vocês vão fazer uma anotaçãozinha aí no caderno, num papel, e depois eu vou dar a palavra para cada uma de vocês falar, tá bom? Sem compromisso, assim, tipo, ai, meu Deus do céu, o que eu vou falar? É coisa que vocês falam toda semana, só que agora eu vou
Já estava falando aqui, pro ai meu Deus. Não, gente, não fala assim, ai meu Deus. Eu quero saber, quero que vocês pensem junto comigo, reflitam junto comigo, fale alguma coisa que... fala daquela professora que foi no museu e teve uma ideia, achei tão legal. É que eu não quero falar tudo, senão depois eu não falo. Mas eu quero que vocês falem, né, hoje, assim, de uma forma mais... cada uma de uma vez, de uma participação um pouco mais formal, porque eu vou dar 1000 pontos para vocês. Então, assim, tem que pelo menos, né, justificar. Não é que eu vou dar 1000 pontos, tá, gente? Vocês que vão ganhar os 1000 pontos pelo que vocês fizeram. Ó, presta atenção. Se eu tivesse na sala de aula com vocês ao vivo, eu ia passar o vídeo 2 vezes, 3 vezes. Vocês iam fazer uma reflexão, né, escrever no caderno e me entregar. Como vocês estão aqui e não dá para entregar, vocês vão conversar comigo, tá? Mas não fica assim, ai meu Deus, e agora? Tem que ser formal, tem que ter isso. É só o que você achou, o que você achou interessante nessa questão da rotina, da gestão do tempo, né? Do professor. Falar, às vezes, esse negócio o que faz no começo do ano, o que faz nos meses, o que faz na semana, o que vocês acharem interessante, tá? Deixa eu compartilhar, então, com vocês a minha tela, porque eu vou entrar aqui na disciplina. Ai, meu Deus do céu, cadê a disciplina? É que eu tenho tanta disciplina, gente. Ai, vou ter que entrar de novo. Aqui. Vamos lá, próximo. Práticas pedagógicas, identidade docente. Gente, quem quiser rever o vídeo, tá? Ele tá aqui, ó, na unidade de ensino 3. Aqui, ó, situação problema. Inclusive, eu vou ler aqui com vocês, porque é mais legal. Agora que você já leu um pouco sobre a história da educação, que foi, né, na unidade 1, e pôde entender o que o exercício da docência se modifica constantemente, vamos aprender com a experiência, né? A experiência de outras pessoas, não a nossa. Convidamos 4 professores para nos contar sobre como eles veem a educação nos dias de hoje, como se constituíram profissionalmente, seus processos de formação em relação aos alunos. Escolha um local tranquilo, isso daí é para vocês em casa, né? E pouco movimentado para assistir o vídeo. Seu conteúdo é tão importante para o curso quanto para a leitura de um texto. Se possível, faça alguns registros, que é o que eu pedi para vocês agora, enquanto assiste. Procure anotar o que possibilita a formação docente, em que momentos e situações isso ocorre. É porque a gente estava falando isso, gente, no início da aula de hoje. O professor, ele quando dá aula, ele está aprendendo muita coisa sobre dar aula, né? É essa a situação que a gente está vendo agora. Será que a relação com os alunos e com as famílias auxiliam na formação do professor? Será que o professor aprende quando ele está dando aula? Então, vamos lá, assistir esse videozinho aqui, ó. Esses vídeos dessa disciplina são muito legais, nossa. Agora vai ficar com uma qualidade melhor, tá, gente? Aqui. Professora, tá sem som. O meu calma aí, gente. Deusica, calma aí. Vergonha. Vamos lá, volta lá, dona Cláudia. Também, né, gente, o que eu fiz? Eu não compartilhei o som. Como que vai sair o som, né? Vamos lá, de novo. Como que é bafão pedagógico. Queria tanto achar só a janelinha, mas não acho. Vamos lá. Agora sim, vou voltar um pouquinho, tá? Olá! Hoje vamos tratar de um tema que marca profundamente a construção da identidade do professor, a sua relação com o tempo. Todas as profissões têm seus próprios fluxos e diferentes tempos de planejar, de desenvolver, de acompanhar e de avaliar. Ou seja,
o tempo para começar e para acabar. Com o professor não é diferente. A agenda dele é organizada em função dos tempos da escola. Cada época do ano impõe um ritmo, uma prioridade, uma demanda por tarefas específicas. Por isso, vamos conhecer a rotina de trabalho e os desafios de se ter uma agenda tão complexa. Nossos professores convidados vão nos contar como é que eles vivem o ano em seus diferentes tempos e tarefas. Enquanto você assiste, aproveite para tomar nota. Faça uma lista de todas as tarefas que compõem a rotina do professor. Você pode utilizar um quadro assim. Desenhe uma tabela com 3 colunas para as atividades do ano, do mês e da semana. E agora, preencha conforme forem falando. No primeiro momento, a volta, aquele cheirinho de escola limpa, de escola organizada no começo do ano, o reencontro com os colegas é uma delícia, é um momento muito gostoso depois das férias. As aulas, elas começam depois do planejamento. Então, antes de recebermos os alunos, nós nos encontramos, discutimos o calendário de maneira coletiva e nós fazemos o planejamento de maneira conjunta, os professores das áreas. Então, os professores de geografia sentam juntos, os de história sentam juntos e aí discutem o conteúdo programático e o planejamento das atividades. Nós temos várias paradas no decorrer do ano para poder avaliar aquilo que está dando certo e o que não está, né? Portanto, o nosso planejamento ele não é engessado, ele é um planejamento flexível para poder se adaptar às mudanças que vão acontecendo mesmo no decorrer do ano. Também no início do ano sempre tem um período de diagnóstico e a parte desse diagnóstico é que você vai ver se você vai acelerar um pouco mais aquele planejamento inicial ou vai mais devagar naquele planejamento inicial de acordo com como vem o seu aluno do ano anterior, né? Como que ele conseguiu chegar. E tem a rotina também de provas, né? Toda a escola já tem um calendário de provas, que também já é feito no início do ano. E tem essa rotina de preparar a prova, corrigir prova, devolutiva para o aluno, um replanejamento, porque a prova não é feita só para avaliar o aluno. Ela é feita para avaliar o seu planejamento também e o que você precisa rever. Porque se grande parte dos alunos não conseguir aprender, você tem que então retomar aquele conteúdo. Ao final dos bimestres, os professores precisam então fechar as suas notas, né? Por mais que se discuta aí o sistema de avaliação por notas, ainda é assim que trabalhamos aqui. E nós temos que fechar, então, as notas. Normalmente, nós fazemos isso também de maneira compartilhada, porque tem um conselho antes da definição final das notas. Por quê? Porque nós temos que verificar outros aspectos do aluno que vá além do instrumento de avaliação, o papel. Existem os aspectos não só conceituais, mas também atitudinais que são levados em conta. Então, ao final de cada bimestre, fazemos isso, essa reunião de conselho. Finalmente, temos a reunião de pais, onde nós compartilhamos com os pais aquilo que o filho dele conseguiu acompanhar, aprender ou não, né? Para poder ir corrigindo os caminhos. Na medida que o semestre ele vai transcorrendo, o final do semestre ele normalmente é um momento de cansaço e de desgaste do trabalho, que aí nesse momento você precisa novamente pensar em estratégias que vençam esse cansaço e vençam esse desgaste. É muito comum pensar nos finais de semestre com atividades de saídas de estudo e de estudos do meio, exatamente para sair um pouco do ambiente da sala de aula que já cansou. Então, você aproveitar o ambiente de sala de aula de forma que no começo do ano você use mais esse espaço, né, no começo do semestre, e no fim do semestre você saia mais da sala de aula. Normalmente, eu tenho 2 aulas em cada turma. E essas 2 aulas, uma é antes do depois do intervalo. E eu tenho que pensar na organização das aulas dessa forma, porque as aulas após o intervalo, normalmente são aulas que eles estão mais agitados. Então, a capacidade de concentração para ouvir o professor, ela é menor. Então, eu tento sempre me organizar que na quinta e na sexta eu faço atividades nas quais eles me ouvem menos e nas primeiras aulas, né, que é aquelas aulas de segunda e terça, são aulas que eu tenho uma participação maior, onde a gente, se há necessidade de exposição do conteúdo, ela se dá no começo da semana, nas primeiras aulas da semana. 6 aulas é a quantidade de aulas que nós temos por dia. Porém, na rede municipal, todo professor tem 3
chamadas horas atividade, que é um momento em que nós temos para planejar as próprias aulas. É um momento livre, sem alunos, aqui dentro da escola mesmo. E também temos 2 horas livres. Então, na prática, nós damos 25 aulas por semana. Durante a semana, eu tenho algumas tardes, que são tardes de atendimento aos alunos, tanto em projetos específicos, por exemplo, projeto voltado para a mostra cultural, ou de atividades de recuperação. Esses dias são dias que eu tenho uma jornada de trabalho maior. E eu costumo fazer um planejamento semanal. E mesmo esse semanal, às vezes da terça para quarta ele muda. Porque eu planejei dar tantas atividades e não consegui. Algumas eu deixo para casa. Se não conseguir terminar tudo na sala, algumas eu consigo deixar para casa. Aumenta um pouquinho mais a tarefa de casa que eu já tinha planejado. Eu tenho uma manhã livre, porque eu trabalho à tarde e à noite. Mas nessas manhãs eu procuro rever o que eu vou trabalhar naquele dia. E replanejar caso no dia anterior tenha acontecido algo que não deu para completar. Uma vez professora, a gente é professora a vida toda, inclusive nas férias. De repente você vai fazer uma viagem bacana, eu já fiz várias viagens muito interessantes que me deram ideias de projetos. Eu lembro de uma vez estar em Minas, visitando um lugar lá na Serra do Cipó, e aí ter uma ideia de um projeto que envolvia cultura afro, a partir de uma conversa com uma pessoa que trabalhava no hotel. Então, a gente tem essas ideias, eu acho que isso é permanente. Você tomou notas? Eu também fiz minhas anotações. Agora é hora de checar sua lista. Na coluna anual temos realizar a avaliação diagnóstica para conhecer todos os alunos, preparar a chegada e o acolhimento de todos, organizar o plano anual de ensino e realizar o conselho de final de ano. Já na parte mensal apareceu analisar as produções ou avaliações dos alunos e participar de reuniões com colegas para planejamento e formação profissional. Às vezes, isso ocorre semanalmente. Por fim, na última coluna, as atividades diárias e semanais são ajustar os planos de aula, acompanhar os alunos em seus processos de aprendizagem e manter os registros de trabalho atualizados. Mas, além de todas essas tarefas, o que chama a atenção é o modo como os professores vivem os diferentes tempos. Eles não nos contam somente as tarefas que precisam dar conta, mas narram de maneira viva o tempo da experiência. Eles falam da leveza do retorno das férias, da alegria do reencontro, do entusiasmo com o novo plano de ensino, da concentração na época das provas e do conselho, da preocupação com o conselho de classe e do cansaço no final. Tudo isso sem perder aquele sentimento bom de autorrealização, de dever cumprido, a felicidade por mais uma jornada concluída. Percebemos que uma vida dedicada à docência não é uma vida qualquer. O tempo de educar pode e deve ser vivido com a emoção que cada tempo inspira. Eu fico por aqui, mas não deixe de pensar sobre essa dedicação e as recompensas de ser professor. Até a próxima. E aí, gente? Eu gosto tanto dos vídeos dessa disciplina, tão interessantes, mesmo sendo só esses mesmos professores, e no caso, 2 são pedagogas, né? Aquela primeira que aparece, tem um professor de geografia e o outro professor acho que é de história, né? Mas a parte da pedagoga, não sei porque também eu acho ela mais simpática, acho ela mais interessante, assim, acho ela muito bacana, que é aquela que falou que nas férias, até nas férias, você nunca deixa de ser professor, né? Então, às vezes você pode estar na praia, passeando, você pensa alguma coisa, vou fazer isso com meus alunos. Eu faço muito isso, gente. Às vezes eu tô ouvindo uma música, vendo um filme, eu falo, vou passar para meus alunos para eu discutir sobre isso. Tipo, doida, tá? Gente, agora vocês... o que vocês preferem? Com a outra turma da segunda-feira, eu dei 20 minutos para que eles anotassem as coisas e só depois falassem. Vocês acham que tem necessidade da gente fazer isso e depois vocês falam o que vocês têm de consideração dos vídeos? Ou vocês acham que dá para fazer direto? Acho que dá para fazer direto. Porque também, gente, eu separei um tempo maior da aula
para fazer essa discussão, porque eu achei que ia ter mais gente, né? Nunca imaginei que ia ter 4 pessoas na aula de hoje. Então, a gente talvez termine mais cedo. Tem algum problema? Para mim, não sei pelas Tá outras. bom. Então, vamos lá, gente. Eu queria parar de falar e ouvir de vocês. O que vocês querem comentar do vídeo? Posso começar? Claro. Então, a Pro já tirou o doce da minha boca, porque eu já ia justamente falar a questão da professora, que eu achei muito... Pode falar, Sheila. Mesmo que eu já tenha falado alguma coisa, pode repetir, tá? Então, que ela na viagem, né, ela falou que foi fazer uma viagem no hotel, uma viagem para descansar, né, e lá ela vendo lá a questão da cultura, ela teve uma ideia através disso para passar para os alunos dela. E querendo ou não, acredito que a maioria, não são todos, mas a maioria dos professores acabam também se baseando suas ideias no seu cotidiano, naquilo que eles fazem no dia a dia. Às vezes você vai fazer uma receita, uma comida diferente, às vezes você vai assistir um filme mesmo para passar o tempo, ou para descansar, para distrair a mente, e a partir disso, acredito que quem é um professor criativo, a partir daí vai surgindo as ideias, né? Então, assim, achei bastante interessante. A questão da professora, a gente já citou, né, que eu detestei o fato dela falar que quando não dá tempo, ela passa para casa. Achei, assim, completamente desnecessário. Não gostaria de ser uma professora dessa, né? E a questão do entusiasmo, né, que eles planejam. E uma parte importante também foi quando a professora falou que a questão da avaliação, né, do planejamento, que entra tudo, avaliação, que entra tudo, ela citou uma coisa que eu achei que eu não tinha parado para pensar, que a avaliação não é somente para avaliar o aluno, mas é para avaliar também os professores, para avaliar se o desempenho que você teve como professor foi atingido, a que ponto que ele foi atingido, que os alunos conseguiram atingir aquilo que ele se propôs a passar, o ensinamento que ele se propôs a ensinar. Então, assim, achei muito interessante também ela falar que a avaliação não é só para os alunos, e sim também para os professores, que o planejamento, ele começa muito antes de começar as aulas. Porque antes de começar as aulas, você já tem que ter um planejamento de como receber esses alunos, como os alunos passaram as férias, o que você vai utilizar no decorrer do ano para transmitir os ensinamentos que eles precisam, a avaliação diagnóstica, que série que é aquele aluno? É do segundo ano, por exemplo, do terceiro ano? O que esses alunos já trouxeram dos anos anteriores de experiências, de saberes, e a partir daí passar o ensinamento daquele ano, mas sem desmerecer o que os alunos já sabem, sem desmerecer o que eles trouxeram. E, às vezes, o professor anterior não aplicou nos alunos, ou os alunos não tiveram o aproveitamento que eles deveriam ter. Então, eu acredito que, nesse sentido, acaba meio que atrasando, eu não sei se essa é a palavra correta, o planejamento do professor atual, porque ele vai ter que resgatar conteúdos que os alunos já deveriam ter aprendido no ano anterior e, por algum motivo, não aprendeu. Eu acho que não tem que ser ignorado, porque como que o professor atual vai introduzir o planejamento dele, os ensinamentos desse ano, sendo se os alunos não conseguiram, assim, como é que fala? Se inteirar do conteúdo do anterior. Então, como que eles vão construir as hipóteses sobre os assuntos novos, desconsiderando os assuntos, né, do passado? Isso. Nossa, Sheila, excelentes observações que você fez. Eu só vou completar algumas coisas e comentar para a gente depois passar para as outras meninas, tá? Gente, planejamento é uma coisa, assim, imprescindível para professor. E vocês queiram, ou assim, bom ou não, a gente sabe que tem muito professor hoje em dia que dá aula que nem planeja mais nada, que acha que já sabe tudo. Então, assim, para você ter sucesso na parte de execução da aula, é imprescindível planejar.
E como a Sheila falou, tem o planejamento que começa lá no início do ano, 2 semanas, 3 semanas pedagógicas, que os alunos não chegaram ainda, mas o professor está planejando o ano inteiro do aluno, tá? Pensando como que eu vou acolher, como que vão ser os bimestres, como que vão ser as semanas, como que vai ser os 2 semestres, antes das férias, depois das férias, mas tem que fazer planejamento mensal também, a conseguir terminar o conteúdo, foi satisfatório, né? Surgiu alguma coisa nova, e os planejamentos também semanais. Você vai começar a semana na segunda-feira, você não pode começar sem planejar. Então, o sábado que a gente tem, por exemplo, de repouso semanal remunerado, você tem que pensar na semana seguinte. E outra, uma coisa que a Sheila também observou, que é importante, gente. O professor, sempre quando vai planejar as aulas, ele tem que deixar uma folga, porque sempre pode surgir você ensinar algo e você ter que repetir esse processo, algum aluno que não pegou, tá? Ou então, você vai começar a ensinar algo e percebe que os alunos não têm construído aquilo que é pré-requisito para aquilo que você vai ensinar. E outra coisa também que a Sheila falou, que eu achei assim, que eu tenho que parar e comentar, que foi muito importante, é a avaliação, gente. Vocês vão ter uma disciplina na Anhanguera só sobre avaliação. Não sei se vocês já tiveram, se vocês vão ter. Mas a avaliação nunca ela foi só para o aluno. É que quando a gente é aluno, a gente pensa que é só isso. Mas a avaliação, na verdade, ela é um termômetro pro professor. Então, o professor ensina algo e ele avalia se o aluno aprendeu. Então, não é só para dar nota e não é só para o aluno saber se ele aprendeu. Então, se um professor vai avaliar uma turma e todo mundo tira 1, o que o professor tem que fazer? Gente, eles não aprenderam. E não é assim problema do aluno que eles não aprenderam. Gente, todo mundo tirou 1 sobre isso, sobre meios de transportes aquáticos. Eu tenho que voltar, porque eles não aprenderam. Então, você tem que ter um tempo hábil para voltar o conteúdo e ensinar de novo. E depois você faz outro processo avaliativo para você ver se eles aprenderam. Porque, assim, a avaliação não é nada mais, gente, nada menos que uma verificação da aprendizagem. Se foi um aluno que não aprendeu, aí você pode fazer uma recuperação paralela, passar uma atividade para ele paralela, pedir para a estagiária, né, ficar perto dele, tentar voltar algum aspecto, mas não tudo. Mas a avaliação ela tem que servir para o professor se replanejar, se o caso os alunos não aprenderam, e para o professor saber, nossa, eu dei esse conteúdo e foi tudo bem, eles foram bem, né, nessa atividade avaliativa, e vamos prosseguir bola para frente. Então, gente, é muito importante a gente saber que a avaliação é o que dá uma nota para o aluno, mas só é dado uma nota para o aluno se ele aprendeu. E se ele não aprendeu, o professor tem que rever. E não falar assim, no final do ano tem recuperação, tá bom? Então, a gente tem que ir fazendo isso. E se o professor ensinou algo que ele percebeu que os alunos não aprenderam, ele tem que fazer o planejamento semanal da semana seguinte para colocar esse assunto de novo, mesmo que seja junto com o próximo assunto que ele quer ensinar, tá? E outra, gente... Desculpa, deixa eu só fazer uma outra observação. Eu anotei muita coisa, mas não vou falar tudo, porque as meninas também precisam falar. Não tem problema, tem mas uma parte de aula. outra parte que era para eu ter falado, mas passou batido, é a questão que o professor, ele ressalta que a questão, isso ainda com relação à avaliação, que a questão da avaliação também na hora do conselho lá, que eles se reúnem, os professores das disciplinas se reúnem para discutir, e por algum motivo aquele aluno não foi bem, aquele 1, 2 alunos não foram bem, significa que não foi o processo do professor, e sim por algum motivo, aquele aluno não conseguiu adquirir os ensinamentos e conteúdos como as demais crianças, e que aí ele não é avaliado só através do papel, que eles buscam outros meios para avaliar também. Questão como a professora mesmo fala, a questão do comportamento, a questão do rendimento, a questão da participação de tudo que é passado na sala, não só como a avaliação em papel, como a avaliação escrita.
Então, tudo isso conta também. Eu achei também bem interessante, porque imagine se, por exemplo, o aluno fosse de fato avaliado só pela questão do papel. Aquele aluno, ele participa, aquele aluno é empenhado com as tarefas, mas infelizmente, por algum motivo, ele não conseguiu adquirir os conteúdos que ele precisava. E aí chega lá no dia da avaliação, ele não conseguiu atingir a pontuação que ele precisava. E só por isso, por exemplo, então esse aluno não serve para passar para o próximo ano, e as outras coisas, e as outras avaliações, questão de comportamento, questão de participação, questão de empenho, de esforço, aí quer dizer, tudo isso não conta, é simplesmente jogado fora. Então achei bem importante também nesse sentido. Muito bem observado, Sheila. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de participar de conselho de classe. Eu adorava participar de conselho de classe quando eu dava aula para criança, né? Porque a primeira coisa que no conselho de classe a gente observa é que muitas dificuldades que os alunos têm de aprendizagem é problema familiar. É um pai e a mãe que estavam se separando, é um filho, um irmãozinho novo que nasceu, é a pai e a mãe que briga muito, é isso, é aquilo. Muito do fundo do problema de aprendizagem vem de casa. Mas, como a Sheila disse, no conselho de classe, às vezes você faz uma análise global do aluno, se ele tem condições de passar para o próximo ano e acompanhar o próximo ano. Então, tem que ser levado em consideração tudo, não só a nota de uma prova. Por isso que o professor, gente, cada vez mais tem que deixar de trabalhar só com prova. Ele tem que dar prova, leitura, participação, trabalhos em grupo, desenho e tudo isso avaliar se o aluno aprendeu. Porque daí, se o aluno não vai tão bem na prova, ele foi avaliado pelo professor por outros instrumentos de avaliação. E isso a gente faz quando? Quando planeja. Então, eu vou avaliar com uma prova, um trabalho, com um seminário, com uma participação do aluno assim, com discussão em sala, com uma roda de conversa, com um desenho, e aí pode ser que no conjunto de instrumentos avaliativos, o aluno tenha condições de ir para frente, né? Não só prova, tá? Mas, gente, de novo, prova também serve para o professor se avaliar. Se o professor, eu canso de falar isso, o professor deu uma prova e toda a sala foi mal, o problema está no professor. Se o professor dá uma prova e 2, 3 alunos foram mal, outros mais ou menos, outros foram bem, aí tudo bem. Mas se todos os alunos foram mal, alguma coisa aconteceu. Foi na sala de vocês? Acho que não foi na sala de vocês. Que aconteceu um problema com a prova da Nancy? Que ela pôs uma prova lá no ambiente virtual de aprendizagem e estava errada, deu um ban. Foi, né? Foi. E aí todo mundo começou a tirar 2, 3, aí o pessoal falou, gente, daí tá muito estranho, não é possível. Né? E aí, o que a gente foi ver? Não, o problema é dos alunos? Os alunos que não foram bem feito? Não. Eu já cheguei, Nancy, vamos ver a sua prova, vamos ver se deu algum problema, vamos ver se o sistema está certo, ou então me faz uma análise aí para ver se os alunos realmente não aprenderam, né? Já prepara uma revisão aí do Visigoda, né? Bem detalhada, porque os alunos estão achando estranho. E, gente, vou falar para vocês, dito e feito, deu um bug e as respostas que a professora tinha colocado lá, que eram as certas, estava como errada. Então, vocês percebem como a gente tem que ir na raiz do problema, quando alguma coisa foge do comum? É que nem quando o professor dá uma prova e todo mundo foi mal. Não é assim, de repente todo mundo foi mal mesmo, mas o professor tem que falar, gente, acho que eu tenho que mudar meu jeito de dar aula, acho que eu tenho que dar mais exemplo, porque eu não atingi os meus alunos. E não falar assim, problema é deles. Tá? Então, acho que foi uma boa reflexão. Queria chamar atenção para mais uma coisa do vídeo, gente. Não sei se alguém ia falar, mas já vou dar spoiler. Que é a questão, não apareceu no vídeo, na verdade, mas é a questão do tempo livre. Quando o professor tem um tempinho livre, gente, vocês não têm noção. Quando a gente tem um tempo livre, a gente quer fazer nada. Nada. A gente está tão cansado. O professor é uma pessoa que, assim, vive cansada. Você fala, qual que é o seu estado civil? Cansada. Qual que é a sua energia do dia? Cansada. O que você quer fazer? Dormir. É tipo mãe, né? Mãe com os filhos em casa agora. Então, a gente tem que ter muita disciplina para ter horário mesmo de fazer planejamento, tá, gente? De trabalhar o antes e o depois, que é quando a gente não tá na sala de aula, porque senão qualquer coisa que você tem livre, você quer dormir, você quer descansar.
E uma última coisa que eu queria falar, que não tem no vídeo, mas eu quero falar, tá, gente? Jamais na vida de vocês, como professores, deixem transparecer para os alunos os seus problemas e o seu cansaço. Eu posso estar só o pó da rabiola, eu posso estar com problema, mas quando eu chego na sala de aula, eu não posso falar, ai, gente, tô mal. Você tem que chegar lá, respira fundo e força na peruca, porque os alunos não têm nada a ver com o problema que você tem, falta de tempo que você tem, salário que você tem, o coordenador que você tem, a escola que você tem. Então, o nosso aluno, ele merece o melhor da gente. Claro que tem dia que você não consegue nem disfarçar que você não tá bem, mas assim, você tem que respirar fundo e esse cansaço que geralmente a vida do professor, né, ocorre na rotina do professor, não pode deixar transparecer para o aluno. Vai lá, quem quer falar? E fora que acaba sendo um dos males da profissão, né, professora? Porque por mais que o professor tenha o direito de estar cansado, tenha o direito de passar por problemas, mas aí também se coloca no lugar dos alunos. Muitas vezes os alunos já vão para a escola ligando o botãozinho do, né? E aí também está cansado, está desmotivado. Aí imagine chegar na sala e ver o professor pior do que ele. O pessoal chega lá e fala, vamos dormir, todo mundo, professor. Eu falar, não, pelo amor de Deus, eu não mereço isso. Ai, tchau. É difícil, sabe? Tem dia que você não tá bem, tem dia que você tá mais cansado, mas você tem que tentar separar as coisas. Lógico que professor não é uma máquina de dar aula, mas você tem que separar as coisas, porque realmente o nosso aluno merece o melhor de nós. Melhor de nós. Vamos lá, quem quer falar mais coisa do vídeo? Sheila não pode mais falar, brincadeira, Sheila, pode sim. Então, mas você na Sheila vai falar, Sheila fala tudo. Falaram tudo, professora. Não faz mal, Grace, fala menos do que a Sheila, mas fala alguma coisa do que você achou. Repete, não tem problema. É fácil falar menos que a Sheila, peraí. Então, o que eu vi... que eu vi no vídeo que eu achei interessante também é que ele fala muito sobre o planejamento, que ele tem que ser flexível. Isso. Justamente pelas decorrências do dia, né? Nunca se sabe se você não vai conseguir dar aula naquele dia, dar toda a matéria que você planejou para aquele dia, então tem que ser flexível para haver mudanças no decorrer da semana. E sobre as avaliações diagnósticas, eu achei interessante que ele fala também que na avaliação diagnóstica a gente não vai só pelo papel, e sim a avaliação atitudinal. A gente tem que ver também os atos dos alunos, como eles se comportam, por quais motivos pode ser que ele esteja indo mal na aula ou esteja indo bem, que não é só o papel em si que tem que ser levado em conta. E também achei linda aquela professora que falou também sobre a criatividade, né? Que a todo momento, a todo canto que a gente vai, a gente acha uma inspiração para uma aula, para uma matéria que você já esteja dando, para alguma coisa. Eu achei super lindo o que ela falou, e é verdade que nessa parte criativa, assim, a gente sempre está com os neurônios funcionando, né? Sempre vê alguma coisa diferente, já pensa em uma aula, alguma coisa que possa ser feita para as crianças, e por aí vai. Professor, gente, tem muito isso, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas a semana passada eu fui convidada pelo NUB, sabe o NUB? Que é de estágio? O núcleo, não sei o que de estágio lá, brasileiro. Sim. Eles têm uma parceria com a Anhanguera e eles pediram se eu podia dar uma palestra sobre quem quer fazer pedagogia. É porque vai ter feira de profissões, né? E uma das coisas que eu falei lá na palestra, agora a fala da Grace Kelly me lembrou, né? Que é assim, gente, você que vai escolher pedagogia, você quer fazer curso de pedagogia, você tem que ser, primeiro, uma pessoa que gosta de ser humano, né? Uma pessoa que tem empatia, uma pessoa que tenha respeito pela outra pessoa, porque senão você nunca vai ser um bom pedagogo. Então, isso que a Grace Kelly falou, que o professor tem muito isso, né? De em todo lugar que ele tá, ele pensa nos alunos dele. Então, assim, não tem como uma pessoa que não tenha, assim, uma boa
relação com outras pessoas, né? Daí tem que trabalhar com máquina, tem que trabalhar apertando botão. Mas você tem que gostar de gente, você tem que ter um profundo respeito pelos seus alunos, você tem que ter empatia, né? Você tem que ser criativo, porque senão você não consegue ser professor. Então, a maioria dos professores tem isso, né? De qualquer lugar que você tá, no seu tempo livre, você acaba, isso daqui meus alunos iam gostar, isso daqui eu vou fazer pro meu aluno. Eu tenho muito isso, né? Eu acho que vocês também têm, de sempre pensar nos alunos, né? Então, isso é uma coisa que quando vai escolher uma profissão, tem que ver se você tem afinidade, se você tem essa característica, senão não vai dar certo. E outra coisa que a Grace falou, que a Sheila não tinha falado e eu também tinha esquecido, é a questão da flexibilidade. Gente, você faz um planejamento e ele não é imutável. De repente, você planejou que os alunos iam lá no pátio da escola pegar folhas secas. Aí, naquele dia, choveu. Aí você fala o quê? Não vai ter aula porque o que eu planejei não dá para dar. Então, o planejamento, ele tem que ser flexível. Gente, quando você está em começo de carreira, é o maior bafão. Você prepara assim, ó, primeiro dia de aula, né? Primeira semana de aula, começo de carreira. Eu vou dar isso na aula. Você vai dar aula, se você programou 6 atividades, você consegue dar 2. Daí você fala, gente, e agora? E agora não consegui dar 4. Você vai ter que mudar o planejamento. E quando você está em começo de carreira, que você, assim, não tem ainda a experiência do tempo da aula, você fala assim, eu vou programar 2 atividades. Aí você vai lá na sala de aula, você dá as 2 atividades, você olha pro relógio, falta 3 horas para acabar a aula ainda. Aí você fala o quê? Acabou a aula porque eu não planejei. Não, gente, você tem que ali, na hora da aula, mudar, dependendo de vários fatores. De repente, também você planejou discutir algo com o aluno, depois passar um texto, mas a discussão foi além, foi muito melhor e tomou a aula inteira, e de vez de você dar o texto, você pulou pro desenho. Então, gente, flexibilidade não quer dizer que você não cumpre o planejamento, mas que pode ser mudado dependendo da execução, da hora que você vai dar aula, tá? Quem mais? Agora, Janiele e Luísa Leal estão com a mão levantada, porque a Sheila foi mais esperta, falou que ia ser a primeira a falar e falou tudo. E elas estão desesperadas de não ter o que falar. Vai lá, quem é a próxima? Janiele abriu o microfone primeiro, vai ser ela, depois a Luísa. Olha, agora praticamente não tem o que não tem o que falar, né? Então eu falo o que já falaram. Eu adorei a professora que fala uma vez professora, sempre professora, porque até nas férias ela vê coisas que remetem à sala de aula, tem ideias. Gente, já vai pensando no planejamento. Vocês não sabem disso aí, mas quando a gente é professora, a gente sonha com os alunos. Você fala, gente, está no subconsciente mesmo. E o professor também que relatou a questão dos alunos que prestam mais atenção no começo da aula. Nossa, eu achei brilhante isso, porque eu nunca tinha pensado, trabalhei em escola ainda. Gente, tinha pensado nisso também, antes de ver esse vídeo? Porque eu fiquei passada. É porque eu já dei aula, eu também. Eu não estou tão passada agora, mas eu falei, gente, olha que sacada do professor, antes do intervalo fazer assim, depois e deixar umas coisas para depois do intervalo, e ele falou que aula passeio, né, sair com o aluno da sala é no final da semana, porque eles já não concentram mais em nada, achei demais. Eu gostei muito disso também, já deixei anotado aqui, vou fazer um círculo bem grandão, que é quando eu estiver trabalhando, vou aderir. Isso. E... Nossa, aquela professora que acumula as tarefas para casa, ela é ridícula. Lamentável, né? Também achei. E não tem mais o que falar, né? A questão da flexibilidade, das provas, da autoavaliação do professor. Vocês colocam alguma coisa aí que vocês acharam interessante, mas as falas vão ficando cada vez menores mesmo. Gente, será que eles fizeram esse vídeo e pensaram de colocar essa fala dessa professora da tarefa num sentido mesmo ruim? Porque a gente aprende muito, não sei se vocês perceberam, mas a gente aprende muito com os professores ruins, gente. Tanto no estágio, como na faculdade, você olha e fala assim, não vou fazer isso. E às vezes é tão importante quanto as coisas que você vai fazer, é tão importante você ver as coisas que você não vai fazer. Porque às vezes você vai lá, quando você for professor, se o professor já não fizer um monte de coisa que é lamentável, já é um grande passo dado. Se você for fazer estágio, se você for aprender as coisas e ver o que não fazer, você já vai ser um bom professor, acho. Porque aquilo que você vai fazer já vai ser bom.
Então, eu não sei se no vídeo aí eles colocaram essa professora tipo, ela deu bafão, mas nós vamos botar aí para os alunos refletirem, ou se eles acharam assim, super, super legal a professora fazer isso, tá certa, porque eu também falei assim, eu já não gosto de tarefa, gente. Eu já sou a favor de professor não dar tarefa nenhuma. Eu estudei um autor uma vez que ele fala o seguinte, se a professor der aula bem, não precisa dar tarefa. Aí eu falei, vixe, pior que é. Só que a gente tem uma escola conteudista, né, que tem muita coisa. Então, às vezes, a gente tem que dar tarefa pela quantidade de coisas, mas uma aula bem dada, não precisa você dar tarefa de casa para o aluno fixar conteúdo. Verdade. Hashtag fica a dica. Vamos lá, Luiz. Acabou, Janiele? Acabei, professora. Tá Só ótimo, isso mesmo. não tem problema. Vamos lá, Luísa. Luísa está com a mão levantada. Oi, professora. Diga. Professora, eu vou falar também da professora, né? Que ela falou que até nas férias ela encontra ideias. Mas você viu que nas férias ela foi aonde? No museu. É só coisa de professor mesmo, né, gente? E eu achei isso muito importante, né? Porque ser professor é isso. É você dar valor naquilo que você faz, né? É você não se ver livre da sua profissão, do que você faz por amor. Isso. É você dar valor. Então, eu achei isso muito lindo, né? Porque tem outras pessoas que pensariam diferente, né? Falariam assim, não vejo a hora de tirar umas férias, de sair daqui, pensar em outras coisas. Boa colocação. Eu não aguento mais esses alunos, né? Vou esquecer tudo nas férias. Mas não tem jeito, viu, gente? Porque, assim, o bom professor, ele é um professor, como é que fala? Engajado. Então, não tem como ele estar em outro lugar e desligar o botão assim, não sou professor aqui e aqui eu sou professor. Ele é professor sempre. Então, ele vai sempre olhar para as coisas bacanas e ele vai lembrar dos alunos dele. Vocês vão ver como é assim. Então, essa parte que eu achei interessante, né? Pensar sempre nos alunos em todo momento, né? Dar valor. Isso, eu acho que desse vídeo, um dos ensinamentos mais sensíveis e mais bonitos é esse mesmo, né? De você sair de férias, mas você está carregando os alunos com você, dentro de você, né? E você está pensando na sua profissão, em ser melhor. Então, ela falou assim, inclusive ela foi no museu, estava conversando com alguém, né? E essa conversa surgiu uma ideia para um projeto, gente. Então, imagina a professora quando volta das férias, como ela não está motivada de falar assim, eu vou fazer aquilo lá que eu tinha pensado, né? Muito professor deixa até uma cadernetinha na cabeceira da cama, na bolsa, porque surgem ideias mesmo que você pensa nos seus alunos. Achei também incrível, ainda bem que você enalteceu isso também, Luísa, do amor. Tá bom, Pro. Só isso. Tá bom. E a Rosane? Rosane tá aí, será, tadinha? Rosane é mais quietinha. Ela vai falar assim, que pena, professora. Tá, que linda. Quer falar, Rosane? Ela falou assim, essas amigas minhas malditas já falaram tudo, brincadeira. E essa professora também fala tudo, não fica quieta. Falo tudo, mas assim, essa questão do aprender, né? Eu já estou em casa. Jair, desliga aí, por favor. É meu filho, tá vendo? Peraí. Essa questão do aprender, assim, da avaliação, não sei se foi a senhora que passou um filme chamado Escritores da Liberdade. Me lembrou muito, por quê? Porque a forma de que aquela professora engajada, sabe, ela inova muito, né? E junto na periferia, que é onde, assim, eu tenho vontade de ensinar na periferia. Uhum. Por quê? Porque não é pela necessidade, né? É pela questão de sei lá, não sei por que eu tô com esse desejo. Olha a necessidade deles. Pega por mim, minha amiga. Então, mas assim, essa questão do aprender, do engajamento, daquela professora que inova, que leva os alunos no museu, né? Inclusive no filme também fala isso. Então, me lembrou um pouco esse filme, porque parece estar um pouco casamento. Eu vi assim, né? E essa professora, que ela está sempre procurando uma forma nova, né, de ensinar os alunos. Já a outra que, né, desse jeito aí que nós falamos. Então, assim, é um diferencial que eu observei, eu gostei muito, né? Esse semestre os professores estão passando
vídeos assim, atividades que eu estou conseguindo até compartilhar com meus filhos, porque são coisas curiosas, né? E eu gostei, professora, só que assim, eu me vi, a gente se coloca assim, né? Qual professor eu seria, né? Já fica até com um pouco de, dá um bug, assim, um medo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande e eu espero ser aquela professora da engajada. Será? Mas tem que esperar e fazer, professora, mas às vezes, realmente, essa questão do cansaço, eu já pude trabalhar numa escola, que meus filhos estudaram no ensino infantil, bem, eles estavam bem novinhos, e eu via uma professora já cansada, assim, da profissão, eu via ela explodir na sala, e era uma sala que os alunos eram bastante energia, né? Bem vivos. Foi a única hora que os alunos se assustaram, porque ela deu aquele estafa, assim, sabe? A gente não deve ir assim para a aula, a gente sabe, né? Mas ela estava muito estafada, era uma senhora, e a gente ficou todo mundo assim meio que preocupado com ela, mas ninguém se preocupou com os alunos, né? É uma questão que a senhora falou aí, que a gente não deve, né? Mostrar para os alunos, aquela coisa toda, esqueceu, entrou na sala, é que nem no trabalho hoje, né? A gente aprende isso no trabalho. Você chega no trabalho, esquece seus problemas de casa. Mas naquele dia foi assim, foi uma experiência que ficou para mim, né? Como aquela questão do professor que não planeja, daquela questão do professor que está sempre cobrado em fazer prova. No fundo, ela estava estafada, que ela tinha muita prova, muita coisa para fazer, e ela estafou com os alunos, né? Então, é aquela questão. A gente precisa realmente aprender a planejar. É uma coisa que vai ser confusa no início, eu acredito, mas é extremamente necessário. A gente planeja tudo. Se não planeja a aula, vai ficar complicado para lidar com os alunos, né? Então, foi uma coisa assim que eu vi que essa questão do filme que me lembrou muito, essa questão da avaliar, e eu me lembrei dessa professora, né, de como é importante uma coisa que pode não parecer ligada, se liga em um certo momento da nossa vida, e eu fiquei assim observando, olha, me deu um tique, né, lembrou daquela professora, daquela senhora, que realmente foi uma coisa que marcou, assim, a gente acaba aprendendo, né, a gente acaba vendo algumas situações assim na sala de aula. Mas eu pretendo ser aquela professora engajada, vou me esforçar para isso. Tenho certeza que será, Rosane. Vocês todas que estão aqui, tenho certeza que será, porque vocês já têm algo diferente, né, de querer assistir todas as aulas, de participar de todas as aulas. Eu sei que sexta-feira à noite é o ó, você não quer vir para a aula, ninguém merece, mas você tem que, às vezes, fazer um esforço extra para estar aqui. E vocês podem ter certeza que isso daí já vai ser um diferencial de vocês, mas já reportando aí a fala da Rosane, que dava a impressão que não tinha mais nada para falar, porque a Sheila falou tudo, porque eu falei tudo, porque depois as meninas complementarem, mas sempre tem, gente. Eu fico muito feliz da Rosane ter lembrado do filme Escritores da Liberdade, que eu acho que eu passei para vocês. Eu não sei se eu passei para vocês, mas eu passo uns trechos na minha disciplina de didática, tá? E uma coisa que acontece muito comigo, gente, que eu não gosto de ficar falando de mim, mas que acontece muito comigo, inclusive quando eu vi a primeira vez esse filme Escritores da Liberdade, eu falei assim, eu estava vendo o filme, eu falei, eu vou passar para os meus alunos esse filme, porque eu dou didática e isso tem tudo a ver com o que eles estão estudando. E eu acho que quando... Ai, desculpa, professora, te interromper, mas realmente foi na aula de didática mesmo, Rosane, foi o professor Eduardo que passou para a gente todos aqueles passou o filme inteiro? Passou o filme inteiro? Eduardo, sei, mas então, eu não estava lembrando. Eu passo também, gente, quando eu dou didática, tá? Só que eu passo um trecho e peço para os alunos assistirem depois. Então, quem não assistiu inteiro ainda, assiste, porque é uma história verídica. E aquela Não assisti ainda, eu vou assistir. Assiste, que é sensacional. Escritores da Liberdade, tá? Gente, uma coisa que eu ia, né, voltar a falar. A gente aprende muito com as teorias, a gente aprende muito com os pensadores da pedagogia, da educação, mas a gente aprende muito com exemplos de bons professores, tá? Então, assim, todos esses filmes que a gente vê que tem um professor que você fala, eu queria ser assim,
né? Tem um outro filme que eu passo em didática que chama A Língua das Mariposas, que você fala, eu queria ser igual esse professor maravilhoso, tá? Então a gente vê naquele filme dos Escritores da Liberdade o quanto aquela professora se empenha em casa, se empenha, né, na escola, vai atrás de quanta coisa para fazer um bom trabalho com os alunos dela, e ela não mede esforços. Mas isso tem que ser, né, planejado e não feito só por instinto, gente. Outra coisa também, a Rosane falou que gostaria de trabalhar na periferia, né? Ela nem sabe explicar o sentimento, mas eu acredito que seja porque a gente vê o quão carente eles são, o quanto os professores bons, os professores não querem dar aula lá, o quanto a educação está bem mais difícil na periferia, né? O quantas coisas eles são privados, mas tem um professor no vídeo que ele é diretor de escola, que é esse de geografia, de óculos, mais magrinho, que ele fala, eu sempre quis e eu dou preferência por escolher minhas aulas em escolas de periferia, porque ele diz assim, é onde mais precisam da gente. Queira ou não, é onde mais precisam da gente. Então, eu achei legal também, Rosane, você falar isso, porque a maioria das vezes, até eu fazendo uma autorreflexão aqui, a gente fala assim, eu não quero. Eu quero ir na melhor escola, eu quero na escola do centro, porque lá na periferia deve ser muito difícil. Mas é lá que precisam dos professores bons também, né? Não dá para os professores bons irem para as melhores escolas e os professores, entre aspas, ruins, ir para a periferia, gente. Tem que ter professor bom, na verdade, em todo lugar. Mas esses lugares que estão esquecidos pelo poder público, esquecidos pela sociedade, né? Esquecidos, às vezes, por tantos setores, a gente tem que lembrar deles também. Então, acho que é uma questão de empatia mesmo e de sensibilidade, viu, Rosane? Adorei. Ai, gente... mas eu não sei. Deve ser isso mesmo, mas eu não sei explicar por que é não. Não, mas quando você falou que não sabia explicar, eu falei, mas eu sei explicar. Aquelas bem assim, né? Aquelas loucas, eu sei. Porque é um sentimento nosso de falar, eles precisam de mim, né? É lá que eu quero estar. E é muito bonito isso, parabéns. Porque tem que ser muito desprendido, porque hoje ia falar, eu não quero. Mas aí a gente pensa e fala, não, eu vou. Tá bom? Porque é muito difícil, né, gente? A gente, realmente, a vida do professor hoje em dia, ela é muito cansativa, ela é muito atarefada. Quase que eu esqueci de comentar. Essa questão da Rosane falou que presenciou uma vez uma professora que explodiu em sala, né? De tanto cansaço, de tanta estafa, de tanto coisa para fazer, que ela descontou nos alunos. Então, gente, nenhum aluno merece isso. Então, tem que, assim, respirar fundo, fazer algumas coisas em casa, assim, agora eu vou me desligar para depois eu estar melhor para planejar, investir na gente também, não dá para ser professor 24 horas por dia. Se a gente estiver bem com a gente mesmo, a gente vai ser um professor bom. Se a gente estiver estressado, cansado, atarefado em tudo, a gente não vai ser um professor bom. Então, a gente tem que saber, só para fechar a aula de hoje, tá? A gente tem que saber muito isso que a aula focou hoje, tá, gente? Gerir o nosso tempo. Tempo para planejar, tempo para fazer, tempo para a gente, tá? Porque a gente estando bem, a gente pode ser um melhor professor. Mas tudo tem um segredo, gerir o tempo para fazer, dar tempo de fazer as coisas, tempo para planejar, tempo para ser você, tempo para descansar. Se a gente não consegue gerir o nosso tempo, a gente embola tudo. Ai, alguém quer falar mais alguma coisa? Vambora. Sexta-feira, 2 horas de aula. Sexta-feira, pô. Tá bom, né? Tá bom. Então, 9h15, tá bom, né? Tá bom, pro, sextou. Gente, então é o seguinte, tá? Então eu estou registrando aqui para vocês, tá gravado o vídeo, que Janiele, Sheila, Grace Kelly, Luísa e Rosane vão ter na primeira atividade em sala de aula do segundo bimestre 1.000 pontos, tá? Vale de 0 a 1.000, vocês vão ficar com 1.000. Então, o pessoal que não veio hoje, que horror, gente, vai que alguém não podia. O pessoal que não pôde vir hoje, por qualquer motivo que nós não vamos julgar, porque a gente não sabe, eu vou passar lá no grupo da sala agora uma tarefa, uma atividade que deveria ter feito em sala de aula, mas eles não estavam, tá? Para eles conseguirem também de 0 a 1.000 pontos. E vocês daí não precisam fazer, porque vocês fizeram em sala de aula, tá? E se alguém perguntar, fala, foi ótima a aula, vocês perderam. Tudo bem, gente? Tudo, pro.
Obrigada pelas contribuições de vocês e obrigada 10 milhões de vezes por vocês estarem aqui. Espero que todas vocês já tenham respondido ao avaliar, senão eu vou tirar os pontos. Brincadeira. Já sim. Já. Tá bom, gente? Então, quem quiser ir, beijo. Beijo, Cuidar das professora. crianças, jantar e fazer outra coisa que não é ser professora agora, tá? Fazer coisas para vocês. Tchau. Boa noite. Tchau. Até a próxima. Se Beijo, alguém tiver uma gente. dúvida, Boa quiser noite, falar Pro. comigo, eu vou ficar aqui até 9h30. Beijo, professora. Tá todo mundo Beijo, aqui. Sheila, maravilhosa. Panqueca tá mandando um beijo pra você. Ai, sua filha, que linda. Ai, meu Deus do céu, que vergonha, Sheila. Ficar colocando marido aí. Faz de conta que eu sou séria, Sheila. Aula, não tem jeito, né? Tá bom. A família reunida até nessas horas, tá Sim, bom? né? Sheila é maravilhosa, a família inteira é, porque vai fazer o quê? Olha lá, Rosane! Vem cá, Panqueca, vem a Rosane. Panqueca, só brincar. Meu professor, ó o meu. Olha lá, ah, que lindo! Agora vocês abrem a câmera, né? Ai, gente. Ô, Panqueca, vem cá. Panqueca quer brincar, ele tá com a corda na boca. Ai, que linda, sua filha. Pô, a tia amou seu cachorro. Ai, então deixa eu pegar ele aqui. Vem cá, Panqueca. Ai, Panqueca, vem aqui, Panqueca. Ele não quer, porque ele tá com... Não deu, ele tá com uma corda que ele quer brincar comigo. E você, Coreta? Tem a Cora aqui, ó. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa Cadê você, Cora? Aula, tá? Ah, não dá pra ver, tá com o Cadê negócio. o da Rosane? Rosane, eu errei cadê o o professor. seu? Mostra aí pra filha da Sheila. Olha, ô Luísa, tá escuro aí ou você não tá mais ruiva? Aqui, ó. Ah, arrasou. Luísa do céu, você não sabe. Eu fui na casa